Ok, começamos a gravação. Quero pedir aos irmãos que aqueles que puderem se colocar de joelhos, nós vamos nos colocar de joelhos nesse momento para pedir ao Espírito Santo que nos ajude, né? Mais um capítulo. Vamos orar juntos, então. Hoje é o capítulo 5. Vamos orar, então? Oremos juntos. Querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio, Senhor, de estudar essa mensagem que nós cremos que virá preparar o teu povo de forma rápida. E queremos pedir que o Seu Espírito Santo, Pai, nos dê discernimento para que a gente possa compreender o capítulo, que é um capítulo pequeno, mas que diz muita coisa para nós, Senhor. Por favor, Senhor, fale conosco e que sejamos transformados, Senhor, pela Tua mensagem, pela Tua palavra. É o que lhe rogamos e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, o capítulo 5, que nós iremos falar do livro Estudo sobre Fé, o título é A Fé que Salva. Então, estou levantando aqui porque eu acho que a luz não está... Você quer pôr algum apoio aqui? Acho que não precisa, não. Acho que não precisa, não. Esse capítulo 5, então, ele vai falar sobre a fé que salva, né? Então, iremos ver esses detalhes aqui do que significa essa fé que salva. Nós vamos entender alguns detalhes muito importantes e a gente vai ver que talvez esse seja um dos menores capítulos do livro, mas ele traz coisas ali muito profundas que é que a gente vai analisar nesse momento. Então, vamos lá. Logo no início, ele vai começar com o livro de Romanos, que é o capítulo 10. Se você puder, na sua Bíblia, grife esses versos. Eu não sei se você tem alguma Bíblia de estudos em casa, mas vale a pena falar sobre isso aqui. Se você puder, coloque uma Bíblia. Obrigado. Pegue uma Bíblia de estudos, se você puder, e anote algumas passagens, porque nós iremos falar algumas passagens aqui. Se você puder fazer algumas anotaçõezinhas do lado dos versos, é muito importante, que vai depois, né, ajudar no entendimento dos versos segundo a mensagem que o Senhor enviou nesses últimos dias. Então, veja só, vamos ler Romanos capítulo 10, do verso 6 até o verso 9. Eu coloquei o verso aí na tela para a gente poder ler juntos. Romanos 10, de 6 a 9, diz assim: Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, olha que interessante, né? Quando você olha para esse verso de Romanos capítulo 10, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está pegando um verso aqui do Antigo Testamento. Romanos 10, no verso 6. Se você observar, ele está trazendo um verso que está lá no livro de Deuteronômio. Se você puder abrir na sua Bíblia, vamos lá abrir o livro de Deuteronômio juntos, para a gente ver aqui um detalhe muito importante. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Vamos lá, veja só. Aqui no capítulo 9 de Deuteronômio, olha só que interessante esse verso, se você puder grifar, veja só. Capítulo 9, do verso 1 ao 4. Vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim: Ouve, ó Israel, hoje deves passar o Jordão para possuíres nações maiores e mais poderosas do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, a quem conheces e de quem ouviste falar. Quem pode resistir diante dos filhos de Anak? Entendemos, portanto, nesse dia, que o Senhor teu Deus é aquele que vai diante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e fará com que caiam diante da tua face. Assim, tu os expulsarás e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora diante de ti, dizendo: Pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra, mas pela iniquidade dessas nações o Senhor os expulsou diante de ti. Verso 5. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que vais possuir a terra, mas pela iniquidade dessas nações. O Senhor teu Deus as expulsa diante de ti, para que ele possa realizar a obra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Entende, portanto, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. Olha que interessante, veja só. Nós vamos começar com esse capítulo 9, e a gente vai para o capítulo 30, que é de onde Paulo tirou aquele verso. Mas veja só, no capítulo 9, na Bíblia aqui que eu estou usando,
Diz assim no título, Deus revela a sua graça a Israel. Então, quando Deus revela a graça dele para Israel, ele diz, olha, não diga no teu coração, depois que você tiver entrado na terra, que foi pela sua justiça. Então, olha que interessante, né? Deus, ele apela para que o coração daquelas pessoas, dentro do coração delas, ou seja, dentro do entendimento da mente delas, elas entendessem, olha, a justiça pela qual eu estou entrando nessa terra é pela justiça de Deus. Então, veja que Deus queria que a justiça dele estivesse realmente ali, dentro do coração daquele povo, de forma que eles entendessem que era a justiça de Deus que estava colocando eles dentro da terra. Agora, olha que coisa interessante. Então, Deus fala, não diga em seu coração essas coisas. Essa mesma linguagem que ele usa aqui no capítulo 9, quando ele expressa a graça dele para Israel, ele vai utilizar no capítulo 30. Veja só em Deuteronômio capítulo 30, e aí agora a gente vai chegar nesse verso que foi citado também lá no Novo Testamento. Veja só, Deuteronômio capítulo 30. Vamos ler juntos aqui. A partir do verso 11. Veja só que coisa interessante, quando Deus propõe ali a vida e a morte para os israelitas. Olha o que ele fala, em Deuteronômio capítulo 30, verso 11. Diz assim, porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto de ti, nem está distante. Não está nos céus, para que digas, quem subirá por nós aos céus e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Tampouco está além do mar, para que digas, quem irá além do mar por nós e o trará a nós, para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Mas olha só o verso 14. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Agora repare o seguinte, quando a gente observa esse verso aqui, esses 3 versos, repare que o que Moisés está falando aqui, nessas promessas aqui, na verdade, desse verso 11, olha o que ele diz, porque este mandamento que te ordeno hoje não está oculto diante de ti, nem está distante. Repare que ele está falando de mandamento. Olha que coisa profunda isso. Ele está falando aqui que o mandamento não está distante. Então, quando eles ouvissem um mandamento, eles não deveriam dizer, o mandamento está lá nos céus, então quem que vai trazer do alto esse mandamento? Quem que vai subir até o céu para trazer o mandamento até nós? Então, veja que o foco aqui em Deuteronômio 30 é o mandamento, é a ordem de Deus. Mas repare que o Espírito Santo, por meio de Paulo, no Novo Testamento, amplia para a gente agora o que está sendo realmente dito aqui nesse capítulo 30 de Deuteronômio. Porque, veja só, quando você vai para Romanos 10, olha, é como se fosse um comentário bíblico dentro da Bíblia. Porque veja só o que Paulo, né, o Espírito Santo, através de Paulo, diz ali, ó. Ele diz assim, ó, mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Aí observe que agora ele bota aqui, ó, isto é, para trazer do alto a quem? Cristo. Então veja que ele não fala o mandamento, ele fala para trazer Cristo. Então quando Deus fala, a palavra, o verbo, ele está fazendo o que ali? Quem é que está se manifestando? Cristo. Então quando Deus falou aquelas coisas, pelo fato de Deus dar a palavra é Cristo. Então, o que o Espírito Santo estava tentando explicar, está trazendo para nós? Ao Deus falar, Deus só fala, e quem é a palavra? É Cristo. Quando você olha para o Gênesis, Deus criou tudo por meio da palavra, mas a palavra é Cristo também. Então, Cristo, em todas as coisas foram feitas por meio de Cristo e para Cristo. Então, quando a Bíblia fala que esse mandamento que Deus deu não estava longe de nós, ele está dizendo, olha, o mandamento é Cristo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Talvez você já tenha lido ou não o livro No Poder do Espírito, de W.W. Prescott. Você vai ver que W.W. Prescott ali, ele faz uma comparação espetacular, porque ele diz assim, ó, existe uma diferença entre você receber a lei em tábuas de pedras, que é a lei em forma morta, e existe você receber a lei em tábuas vivas. Cristo é a manifestação da lei de forma viva. Olha que coisa incrível isso, ele vai mostrando isso no livro lá. Cristo, quando você recebe Cristo, você está recebendo a lei de Deus, só que agora não mais em pedras, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando você recebe Cristo, você recebe a lei em forma viva. O Espírito agora vai habitar em você e ele vai trazer a lei de uma manifestação agora viva, e não mais como ministério de morte. Essa é a comparação que Paulo está trazendo aqui em Romanos 10, que quando Deus fala dos mandamentos, ele está trazendo Cristo para nós. Você percebe que
perigosa você agora começar a olhar para a lei de Deus não mais como um conjunto de regras que eu preciso fazer, senão ele vai senão eu vou morrer por causa dos meus pecados, e você olhar para a lei de Deus agora como sendo uma manifestação de Cristo. Por isso, queridos, que quando a gente olha muitas vezes, a gente pensa assim, é difícil vencer o pecado. Não tem como guardar a lei de Deus, é muito difícil. Por quê? Porque eu olho para a lei de Deus como um conjunto de regras, leis somente. Mas, na verdade, o que agora entendendo isso, que é Cristo ali, significa que aquilo ali é a expressão máxima de quem Cristo é. Então, o mistério do Evangelho é Cristo em você, ou seja, Cristo, o caráter de Cristo, a essência de Cristo, Cristo verdadeiramente habitando completamente em mim e em você. Ou seja, todos os princípios dessa lei vão ser vistos na nossa vida. Percebe? Então, por isso que ele diz, não diga que está longe de você, não diga que é algo difícil, não diga que é impossível vencer o pecado. Não. Por quê? Porque ao trazer Cristo, Deus traz o mandamento para o seu coração. Porque no coração de Cristo, o próprio Cristo exclama no Salmo 40, no verso 8, a tua lei, ó Deus meu, está no meu coração. E o Espírito de Profecia fala que estar trajado com as vestes de Cristo é que o nosso coração vai se unir ao dele. Ou seja, se o dele tem a ali, o nosso também vai ter. Veja que coisa profunda, né? Então, olha só, na continuação, ele vai continuar dizendo o seguinte, podemos aceitar essas palavras, especialmente a declaração no último verso, como literalmente verdadeiras? Não correremos perigo se o fizermos? Não existe algo além da fé necessário para a salvação? Com relação à primeira pergunta, afirmamos sim. Quanto às duas últimas, respondemos não. E temos as escrituras para confirmar isso. Uma declaração tão direta quanto essa não pode ser outra coisa que literalmente verdadeira. E dela pode o pecador tremente depender. O que é que ele está trazendo aqui? E isso, queridos, que a gente vai falar agora também, é de extrema importância. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar essa mensagem, sobretudo a mensagem de 1888, você começa a ver a questão da fé. A fé faz as coisas, mas naturalmente, como a gente está acostumado, né, a ouvir tanto sobre as obras, naturalmente, o que é que a gente pensa? Bom, peraí, mas o mundo cristão em si não fala também, só creia e tudo isso? Então, como entender isso, né? Onde é que entra as obras aí? Isso é importante. Então, por isso que ele pergunta, será que a gente pode realmente aceitar isso? O que ele está dizendo a gente aceitar? Ele está dizendo isso aqui, ó. Se você confessar o Senhor Jesus como seu Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele está perguntando para nós, adventistas do sétimo dia, peraí, isso é verdade? Olha que forte isso, né? Isso é verdade? Mas ele não falou aí que eu tenho que fazer um monte de coisa. Como é que fica isso? E minhas obras, e as coisas? Então nós precisamos entender isso. Precisamos compreender essa fé que salva, para que a gente não vá para o extremismo, nem para o legalismo. Então, essa mensagem de 1888 ela é muito importante, porque ela livra o ser humano, tanto do liberalismo quanto do legalismo. Você vai compreender Cristo, verdadeiramente, e entender o papel do ser humano dentro da situação, onde entram as obras. Então, ele fez essa pergunta, será que eu, como adventista do sétimo dia, conhecedor de tantas verdades, posso aceitar esse verso que está dizendo assim? Não parece que é uma mensagem, talvez, de outras igrejas? Então, como entender isso, né? Vamos lá. Na continuação, ele diz o seguinte. Certa ocasião, os judeus disseram a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é exatamente o que nós também queremos saber. Observem a resposta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6, 28 e 29. Aí ele diz, quem dera que essas palavras fossem escritas em letras de ouro e conservadas continuamente diante dos olhos de cada cristão em sua luta. O aparente paradoxo é esclarecido. As obras são necessárias. Todavia, a fé é todo suficiente, porque a fé realiza a obra. A fé abarca tudo e sem a fé não há nada. Uau, olha isso. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, porque nós vamos ver isso aqui. É um verso que em outro episódio a gente já viu ele, mas ele agora se encaixa perfeitamente aqui. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, verso 6. Diz assim, ó, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, repare o seguinte, em Cristo Jesus,
nem a circuncisão, ou seja, nem aquele que é circuncidado que faz a lei, ou seja, que opera a lei, as coisas da lei, nem a incircuncisão, ou seja, aquele que não faz, não é nada, nenhum dos dois. Mas o que realmente tem valor para Deus? A fé que opera pelo amor. Então, o que é a fé que opera? É a fé que opera o quê? O que significa isso que a fé opera? Significa o seguinte, quando Deus faz uma promessa, nós já vimos o que é fé, né, nos outros episódios. Quando Deus fala, por exemplo, olha, tal e tal e tal coisa. Quando você crê naquela palavra, o que é fé que nós já vimos lá no passado, em alguns episódios atrás? A fé é você receber a promessa da forma como Deus falou e crer que essa própria promessa vai cumprir o que ela está falando. Então, se Deus falou, por exemplo, né, Gálatas 5,16, diz assim, ó, isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Olha a promessa, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Se eu creio nessa palavra, entendendo que essa palavra vai criar isso em mim, essa fé que eu tenho, ela vai operar a obra em mim. Percebe? Por isso que não é, eu não posso fazer uma separação como assim, ó, fé é uma coisa e obras são coisas completamente diferentes. Não, a obra ela é dependente da fé. A obra, ela revela a espécie de fé que eu tenho, porque a obra é como se fosse uma filha da fé. Então, se eu creio na palavra, a palavra vai operar em mim o que está escrito, de forma que a minha fé vai estar operando. Você percebe isso? Por isso que na vida de Abraão, por que Deus chamou Abraão quando ele ainda era incircunciso? Exatamente porque a primeira coisa que Abraão precisava ter era fé. Ele ainda estava lá longe, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Mas Deus o chamou, fez as promessas, ele creu nas promessas e foi justificado porque ele creu. E a partir da fé que ele teve, a fé operou nele toda aquela mudança de caráter que a gente vai vendo na Bíblia. Percebe que é uma fé que opera? Então, por isso que Jesus, quando perguntaram para ele, Senhor Jesus, o que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus? Aí é como se Jesus dissesse, você quer fazer as obras de Deus? Creia em Deus. Você percebe? O que Jesus está dizendo? Para você fazer o que é da vontade de Deus, não é você quem faz. Deus já lhe deu promessas para você realizar isso. Então, creia na promessa. Receba a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Permita que ela entre em seu coração. Que aí ela mesma, por si só, vai operar o que ela diz em seu coração. Isso, queridos, isso é prático. Você percebe? Então, se eu faço isso na minha vida, o que vai acontecer comigo naturalmente? Eu vou ser uma pessoa mais mansa, eu vou ser um pacificador, eu vou ser uma pessoa extremamente compassiva, clemente, longânima. Por quê? Porque a palavra diz isso. Então, se a palavra falou, ela opera em mim. Você percebe por que ele fala aqui, então? A fé abarca tudo. Por isso, quando sai para Romanos 10, ele fala, se você realmente crê no Senhor Jesus, ora, se eu creio em Jesus, eu creio em tudo que Jesus fala. E se eu creio em tudo que Jesus fala, quando ele falou para o leproso, fica limpo, ele ficou limpo. Então, se eu creio verdadeiramente no meu coração, que a mesma palavra que foi dita para o leproso é dita para mim, verdadeiramente meu coração ficará limpo do pecado. Então, eu já não vou ser mais estressado como eu era, eu já não vou ser mais maldoso como eu era, eu já não vou ter mais pensamentos malignos como eu tinha. Por quê? Simplesmente porque eu abri o coração à palavra de Jesus. Que coisa maravilhosa. Isso, queridos, é um evangelho prático. Vocês percebem que isso não é nada teórico. Isso é uma coisa prática, isso é vivencial, é uma coisa de vivência. E aí ele continua na página 77, dizendo assim, ó, a dificuldade reside no fato de que as pessoas, em geral, possuem uma concepção equivocada da fé. Imaginam que ela se resume a um assentimento intelectual, a um ato meramente passivo, ao qual obras ativas devem ser acrescentadas. A fé, porém, é ativa e constitui não somente o fator mais essencial, mas o único fundamento verdadeiro. A lei é a justiça de Deus, e a ela devemos buscar, conforme a ordem de Cristo. Mas a lei só pode ser guardada pela fé, pois a única justiça que resistirá ao juízo é a justiça que é mediante a fé de Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. Uau! Então, você percebe que a fé não é algo passivo somente? Ah, não. Deus falou. Ah, não, eu creio. Pronto. Não é um sentimento intelectual. É você realmente se lançar sobre a promessa. Se Deus falou, eu vou depender única e exclusivamente da promessa. Eu não posso fazer como uma mulher de Abraão. Ah, Deus falou, mas deixa eu dar deixa eu resolver da minha forma. Não. É depender completamente. Se Deus falou, eu vou esperar que isso aconteça da forma como ele falou. E que a própria palavra vai operar isso. Então, essa, queridos, é a única justiça que vai subsistir no juízo. A única. Porque se eu colocar
as coisas de Deus e as minhas coisas juntas, não vai dar certo. O Espírito de Profecia fala que quando eu tento apresentar a minha justiça, os anjos consideram isso como traição. Ah, Senhor, mas eu sou bom. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Não. Se realmente você faz alguma reforma, se você faz qualquer coisa na sua vida de mudança, olha o que ele fala, não diga em seu coração que é pela sua justiça que você vai entrar na terra. Percebe? Então, diga o que eu tenho que dizer em meu coração. Eu creio verdadeiramente na justiça de Jesus Cristo imputada a mim e a mim comunicada. A palavra de Deus operando em mim. Se eu hoje não como tal alimento, é porque a justiça, a palavra tem operado em mim para que eu rejeite esse alimento. E eu entendo verdadeiramente que eu não tenho absolutamente mérito nenhum nisso. Percebe? Isso te livra completamente do farisaísmo, de olhar para outras pessoas e considerá-las menores pelo fato de elas não estarem no mesmo plano que eu. Você percebe como isso é importante? Importantíssimo. Ele quer dizer que a fé e a desobediência são incompatíveis. Por mais que um transgressor da lei professe fé, o fato de ele ser um transgressor da lei revela que ele não tem fé alguma. Mas o possuir a profissão de fé se demonstra pelo estabelecimento da lei no coração, de modo que o homem não peque contra Deus. Que ninguém deprecie a fé como se fosse de pequena importância. Você percebeu, então, o que é que mantém um ser humano obediente a todos os mandamentos de Deus? A fé. Somente a fé, queridos. Somente a fé pode continuar fazendo com que o ser humano não peque contra Deus. Por isso que a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Por que ele fala que o justo viverá? Porque se você observar em Romanos 6, ele fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. Mas perceba que o justo não vai morrer, o justo vai viver pela fé. Logo, se pecado é morte, e ele vive pela fé, a fé traz vida. Então, se pecado é transgressão da lei e traz morte, e a fé traz vida, significa que a fé é o oposto do pecado, ou seja, é a obediência. A fé traz obediência. Por isso que o justo viverá pela fé. Ou seja, ele vai continuar obediente na vida dele pela fé, todos os dias. É isso que quando Jesus Cristo nasceu, os pais de João Batista entenderam. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 1, porque aí você vai ver claramente qual foi a ideia do sacerdote. Vamos ver juntos aqui. Lucas capítulo 1. Olha que coisa fantástica isso. Veja a exclamação desse homem, queridos. Que coisa incrível, como ele entendeu o evangelho ali. Em Lucas capítulo 1, quando Jesus nasceu. Olha só o que esse homem exclamou. O que Zacarias falou. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Lucas capítulo 1, verso 67. Vamos ler aqui para a gente ver isso aqui, olha só. Lucas 1, 67, diz assim: E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Olha só o verso 71 em diante, ó. Para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão. Aí ele vai 74. De nos conceder que, libertados das mãos dos nossos inimigos, possamos servi-los sem medo, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Olha isso. Então, olha o que Zacarias está dizendo. Jesus Cristo nasceu. Deus se lembrou do seu pacto para que, libertando-nos do nosso inimigo, do nosso eu, do pecado, do diabo, do mundo, nós possamos viver diante de Deus em santidade e justiça depois do fechamento da porta da graça somente? Não. Todos os dias da nossa vida. Isso é o verdadeiro evangelho. Então, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, Jesus Cristo nasceu para nós, para que pudéssemos viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Não somente quando a gente recebesse a chuva serolha, não somente depois do fechamento da porta da graça, mas hoje, todos os dias da nossa vida. Louvado seja Deus por isso. É para isso que Jesus Cristo veio. Então, quando a Bíblia fala não anulamos a lei pela fé, ela está dizendo o seguinte: a fé não vai fazer com que você seja desobediente, muito pelo contrário. A fé vai lhe levar à obediência. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi para isso, queridos.
para nos livrar dos nossos pecados, e pecado é transgressão da lei, para livrar você de ser desobediente. Então a fé, ela faz isso, ela opera nesse sentido. Recebe a palavra e a palavra lhe torna obediente. Pronto, é assim que funciona. Isso é fé que opera, percebe? Então, eu não preciso mais na minha cabeça ficar, eu tenho fé, mas eu tenho que ter obras. Não, a minha fé opera, percebe? É a fé que opera. Louvado seja Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E aí, para finalizar, nós estamos já no finalzinho, ele fala assim, mas não é o apóstolo Tiago que diz que apenas fé não pode salvar uma pessoa e que a fé sem obras é morta? Vamos examinar as suas palavras por um momento. Muitos têm, com intenção honesta, pervertido tais palavras a ponto de adotarem um legalismo morto. Tiago realmente fala que a fé sem as obras é morta. E isso está plenamente de acordo com o que acabamos de citar e escrever. Na verdade, se a fé sem as obras é morta, a ausência de obras mostra a ausência da fé, pois o que está morto não tem existência. Se uma pessoa tem fé, as obras necessariamente aparecerão, e ela não vai se vangloriar nem de sua fé, nem de suas obras, pois pela fé toda a jactância é excluída, Romanos 3:27. A jactância só acontece por parte daqueles que confiam completamente em obras mortas, ou cuja profissão de fé é um desprezível vazio. Uau! Olha só, o que significa isso, queridos? A fé sem obras é morta. Você percebe, então, que ele está dizendo que se uma pessoa não demonstra os frutos, significa que não existe fé. Ele não está dizendo que é possível existir uma fé e não existir obra. Ele está dizendo, se não existe obras, é porque essa fé é morta, ou seja, não existe fé. Então, para existir as obras realmente, as verdadeiras, que são as obras de Deus, tem que existir o que antes? A fé. Por isso que ele diz, fé sem obras é morta, ou seja, não existe fé. Então, uma pessoa que não tem obras na vida, ou seja, ela não tem as obras de Deus habitando nela, ela não tem fé. A fé que salva. Porque a verdadeira fé, a fé que salva, é a fé que traz, lembra? Não diga que está no céu, tem que alguém lá buscar. Não, a palavra está junto de você. Ou seja, é a palavra que gera fé em você. Então, as obras que são feitas, quando a Bíblia fala assim, as obras que são feitas mediante a fé, o que seria isso? Essas obras, veja só. A gente pode tornar de forma simples, para a gente entender bem claramente isso, o que seriam essas obras? A minha fé vai dizer o quê? Por exemplo, a fé diz, sede santos porque eu sou santo. Quando eu creio nessa palavra e medito nessa palavra e permito que essa palavra seja uma verdade em mim, essa palavra, o poder de Deus, vai me levar a fazer o quê? O que nós chamamos de obras. Obras, nós podemos dizer que é a parte visível da coisa. Ou seja, uma pessoa que é santa, segundo a Bíblia fala, né? Não santo no sentido dos deuses, né? Mas santidade, uma pessoa que é separada para Deus. O que são essas obras? É a parte visível, ou seja, é uma pessoa que, na vida dela, você vai ver que ela não vai ouvir as músicas que as outras pessoas que não conhecem a Cristo ouvem. É uma pessoa que ela não vai se alimentar de forma que ela sabe que aquilo vai fazer mal para o corpo dela, porque o Espírito Santo habita nela. Percebe? Ou seja, é o que a gente chama dos frutos, realmente, o fruto do Espírito. É a parte que você vê, né? Quando você olha para uma árvore, você só consegue enxergar o quê? A parte externa da árvore. Você só consegue enxergar as folhas e os frutos. Mas a parte de dentro, a seiva que sobe, aquela força das raízes, você não vê. Mas ela tem que estar ali, senão você não vai ter fruto. A mesma coisa é isso. A fé é a seiva, é a raiz da coisa, né? Então, é a raiz. Então, quando você tem isso, os frutos vão aparecer. É natural aparecer. Então, as obras, queridos, é como se fossem realmente os frutos de uma árvore. Mas para a árvore dar frutos, dentro, a parte que você não vê tem que estar ali, ó, bombando, acontecendo, a seiva tem que estar circulando, e aquilo tem que estar acontecendo, as raízes puxando para dentro. Senão, não tem fruto. A mesma coisa é a vida do cristão. A fé é essa parte que a gente não vê, digamos assim. É aquela nutrição espiritual. É você o crer na palavra, a palavra operando. Eu vou dar um exemplo para vocês na natureza, que eu achei lindo isso, está no livro Vivendo pela Fé. Olha que coisa interessante. Eu achei isso tão profundo que eu fiquei realmente assim impactado com isso. Wagner fala assim no livro Vivendo pela Fé, ele diz assim, ó, que o sol, diariamente, ele levanta da terra, né, por assim dizer, milhares e milhares de litros de água. Agora, olha que coisa interessante que ele fala. Mas por mais que ele levante milhares e milhares de litros de água em forma de vapor, né, que vão compor as nuvens lá em cima, ele fala assim, ó, você não ouve nenhum barulho.
Rapaz, é muito forte isso. Você não ouve nenhum barulho de água subindo. Mas apesar de que os raios solares estão penetrando na Terra e a água está subindo para formar nuvem lá em cima, mas você não ouve nada. Já nós, seres humanos, para colocar água em um copo, a gente faz barulho. Repare. Quando a gente abre a torneira para botar uma aguinha no copo, faz... Mas o sol levanta milhares de litros para cima. Em forma de vapor, você não ouve nada. O que isso significa? Quando você olhar para isso todos os dias, é para a gente lembrar disso. Se você ainda não leu o livro Evangelho na Criação, leia, porque você vai ver coisas maravilhosas. O que significa isso? Quando Deus trabalha, meus queridos, veja que o sol faz isso todos os dias, mas Deus ordenou que o sol fizesse essas coisas lá em Gênesis 1. E o sol continua fazendo isso até hoje pelo poder da palavra. Mas o sol não precisa falar para você, ó, nasci, viu? Agora eu vou trazer calor para vocês. Não, você não precisa que ele fale isso para você. Você sente isso. Uau! Você sente. Porque todo dia tá lá o sol lá em cima e você sente o calor do sol. Você vê a luz do dia. Você não precisa estar tendo manifestações. Ah, eu tô sentindo aqui no meu coração que hoje o sol vai nascer. Não precisa, porque a palavra diz que ele vai fazer isso. E quando o sol faz essas coisas, você não vê barulho. Por isso que Jesus fala para Nicodemos o quê? Nicodemos, o vento sopra onde quer e você ouve sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é a obra do Espírito, ou seja, é silencioso. O Espírito não precisa ficar dizendo para você, meu filho, você era egoísta, viu? Agora você não está sendo mais egoísta, não. Deixa eu trabalhar o seu egoísmo aqui. Ele vai fazer isso? Não vai. Assim como o sol ele levanta milhares de litros de vapor todos os dias, milhares de gotículas de água, né, em forma de vapor, assim também o Espírito Santo, através dos raios do sol da justiça, em nosso coração, vai remover milhares e milhares de pecados no nosso coração. Só que vai ser uma obra silenciosa. Você percebe isso? A obra do Espírito é silenciosa. Então, assim como Deus trabalha na natureza, ele trabalha em mim, trabalha em você. Ele não precisa ficar lhe mostrando muita coisa, fazendo barulho. Não. Lembra quando ele falou com Elias? Quando foi um sussurro suave, quando foi uma coisa bem suave, ali era Deus. E Deus trabalha dessa forma, queridos. É crendo na palavra. E a operação do Espírito Santo acontece. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, eu quero ler o último slide, que diz assim, ó, na página 78, que diz assim: então, o que dizer de Tiago 2,14, que diz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí ele diz: a resposta implícita aí é, necessariamente, que não pode. Por que não? Porque a pessoa mencionada não tem fé nenhuma. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, se por meio do seu comportamento mal, ele mostra que não tem fé nenhuma? Será que devemos depreciar o poder da fé simplesmente porque ela não faz nada para que a pessoa que a professa faça somente? Paulo fala de alguns que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras, Tito 1,16. A pessoa a quem Tiago se refere pertence a essa classe. O fato de ela não ter nenhuma boa obra, nenhum fruto do Espírito, revela que ela não tem nenhuma fé, apesar de sua alardeada profissão. Portanto, é claro que tal fé não pode salvá-lo, pois a fé não tem nenhum poder para salvar uma pessoa que não a possui. Louvado seja Deus, queridos. Então, verdadeiramente, se existem obras na vida de uma pessoa, é porque essa obra, né, nós entendemos que ela é criada como? A partir da fé, né? Então, a fé na palavra de Deus cria o que nós chamamos de obras. Então, na vida de uma pessoa, a demonstração de mansidão, de humildade, de todos os frutos que nós vemos ali, alegria, longanimidade, paz, ela surge como? Porque a pessoa crê no que Deus fala para ela. E essa palavra opera na pessoa, de forma que a partir daí é visto na vida dessa pessoa os frutos daquilo. Por isso que Gálatas fala, a fé que opera. Então isso é muito importante. Então, quando, por exemplo, né, trazendo agora para uma parte mais adventista, digamos assim. Digamos que eu sou adventista e entendo, né, vou pegar um exemplo aqui, da reforma de saúde. Entendo que eu devo parar de comer carne, parar de comer queijo, parar de comer ovo, parar de comer leite, parar de beber leite. Um exemplo. E o que vai acontecer? Qual é a forma correta de conseguir verdadeiramente viver essa mensagem sem ser legalista? Ou seja, sem olhar para os irmãos de forma depreciativa, porque não fazem, sem também me orgulhar por isso, mas também sem ser liberal demais. Ou seja, não, eu não como de vez em quando, tudo lá de vez em quando eu como. Como não tender para esses dois lados? É simples, queridos. Quando eu recebo essa mensagem, eu preciso dizer, Senhor, eu não consigo fazer por mim mesmo. Eu preciso
crer, Senhor. Eu preciso crer em Ti. Me ajude a crer que até o que o Senhor fala através do Espírito de Profecia é a sua palavra criativa. Então, o Senhor vai operar em mim. O Senhor vai tirar o desejo por aquelas coisas. O Senhor vai operar de tal forma que eu verdadeiramente vou viver tudo que está escrito no Espírito de Profecia e na Bíblia, mas eu vou compreender que é a palavra que operou em mim. E nisso eu nunca vou me orgulhar. E também a própria palavra vai me dar força suficiente para viver tudo que está escrito. O que Deus fala, a própria palavra vai criar isso. Então, aí sim eu vou viver verdadeiramente o que a palavra diz, porque é a palavra que está fazendo, não mais eu. Eu vou entender isso de forma clara, e nunca mais eu vou me achar, ah não, olha só o que eu faço. Eu faço reforma de saúde, como aquele homem lá no monte, né? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como um publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou meus dízimos de tudo, eu faço aquilo. Não sou como ele, muito obrigado, Senhor. E aí Jesus fala que o outro homem falou o quê? Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. E o outro desceu justificado. Percebe? Mas aquele fariseu, ele não estava fazendo coisas erradas. Jejuar 2 vezes na semana é errado? Não. Dar o dízimo de tudo é errado? Não. O que estava sendo errado? O espírito com que ele fazia aqui. Ele não permitiu que a palavra operasse nele. Por isso que Jesus fala, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, o fariseu fazia a letra, mas não tinha o espírito. Mas se eu permitir que a palavra opere em mim, eu vou ter o espírito da coisa. Percebe? E aí sim haverá vida, queridos. Aí sim eu vou ver tudo que sai da boca de Deus. Percebe? Então, a minha parte é, eu preciso exercer fé no que Deus fala. E a partir dessa fé, aí sim, as coisas vão acontecer, porque a própria palavra vai operar em nós. Então, queridos, que Deus nos abençoe, né? De fato, tenhamos essa fé, que é a fé de Jesus. E que verdadeiramente essa realidade daquilo que o próprio Jesus viveu seja uma realidade nossa, uma realidade viva nossa, né? Que não seja apenas teoria, que não seja apenas uma coisa, né? Ah, não, é uma coisa que de vez em quando eu tenho comunhão com Deus, experiências com Deus, não, mas seja uma coisa diária e contínua, todos os dias, né? Verdadeiramente, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar. Que o Espírito Santo, né, crave essas palavras em nossa mente, que a gente reflita sobre isso ao longo dos dias e que verdadeiramente isso possa ser uma realidade viva em nossos dias. Vamos orar e a gente passa para a parte final dos comentários e tudo isso. E aí, nós finalizamos esse capítulo 5. Vamos orar então? Quem pudesse colocar de joelhos, vamos orar juntos para uma vez. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de compreendermos, Senhor, ainda mais o que é a fé verdadeira para esses últimos dias. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a fé opera, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar que é a Tua palavra, que é toda poderosa, suficiente para levar cada ser humano a ser verdadeiramente como a própria palavra diz, Senhor. Muito obrigado por isso, pela força que vem da Tua palavra, pelo poder espiritual que nos é dado na Tua palavra, Senhor, pela presença permanente e constante de Cristo em nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada promessa, Senhor. E rogamos, ó Pai, que possamos continuar, ó Deus, a cada semana, estudando esse livro, compreendendo cada vez mais, Senhor, essa fé que o Senhor tanto deseja ver nos seus filhos, e que verdadeiramente seja uma verdade em nossa vida, Senhor, cada coisa que nós estudamos hoje. Por favor, Pai, nos ajude, nos ensine, continue nos ensinando, Pai, para que possamos receber a chuva serôdia em sua plenitude, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.